Olá, está começando mais um episódio do podcast da Clínica do Pet. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, estar apresentando mais esse episódio. Falo que está sendo um desafio, mas um desafio gostoso, é um desafio bom. Estou aqui com duas pessoas excepcionais com a gente. E o tema do nosso episódio hoje é o dia em que o pet ficou doente. Hoje nós vamos trazer uma abordagem tanto do tutor como do veterinário, né? Quais são os sinais hoje que o tutor tem que perceber e como que é essa rotina também para o veterinário, né? O veterinário, será que ele fica contente quando demora muito para ter essa percepção de estou bem ou não? E a gente está gravando hoje num novo estúdio aqui e tô com o Maurício e o Chico. E o Maurício tá mexendo aqui no fio, eu tô achando um barato, tá legal pra caramba, tá? Curta, esse episódio é pra você, é pra que faça sentido no seu dia a dia. E vamos lá. A frase de abertura, sempre eu costumo falar uma frase que causa um certo impacto e que tem muito a ver com o sentido do nosso episódio. A frase nossa hoje é: quando o susto bate, o coração acelera. E o que você faz nos primeiros minutos pode fazer toda a diferença. Nós vamos discutir um pouquinho mais sobre esse caso com a nossa querida doutora Carolina. Doutora, tudo bem? Queria se apresentar também aqui no nosso episódio. Olá, boa noite. Eu agradeço pelo convite. Eu sou a Carolina, médica veterinária da Clínica do Pet. Já estou formada há 6 anos, pós-graduando em dermatologia e eu vim conversar um pouquinho com vocês. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. A doutora Carol já está com a gente na clínica Vai fazer 2 anos. 2 anos já, né? Que vem junto aí. Muito legal. E estou também com a tutora da Bulma, do Baltazar e do Boris. Sim, obrigada pelo convite. Eu já tenho eu sempre gostei de bicho de estimação, sempre tive um carinho muito grande, mas a Bulma foi o desafio da minha vida. Eu acho que essa cachorrinha, ela gosta de ter mais de 7 vidas, que essa daí sobreviveu a muitas coisas, muitas emergências. E se fosse definir hoje uma frase para te apresentar, né? Eu colocaria assim, ó: ela que já gastou o valor de um carro popular em emergência com a Bulma. Isso é verdade. Nossa, isso foi verdade. Mas assim, muito amor também, né? Pra manter esse carro aí em casa. E também para complementar, foge um pouquinho do tema, mas eu gostaria de saber que você conheceu seu marido em um podcast. Podcast, ele tinha um podcast há muitos anos atrás, acho que uns 15, 16 anos atrás. Nós tínhamos um amigo em comum. E aí, eu sou gaúcha, né? Eu morava no Rio Grande do Sul e eu vim aqui conhecer ele e aí, de repente, casei. Já estamos juntos. Mas foi assim, foi apresentando, foi num episódio de podcast? Foi, eu tava como ouvinte só. Nos primórdios de podcast, gravado no Skype, pra ter uma noção. Nossa, há quanto tempo isso? 16 16 anos, por aí. olha que legal. E ele já tinha podcast há bastante tempo, assim. E aí concorria com o Nerdcast na época. Nossa, que legal. E hoje você tem 3 animais. Você já teve outros também? Nossa, a minha vida inteira. O meu primeiro bicho de estimação foi uma galinha. Carinhosamente chamada de Pinta. Sempre tive cachorro. E assim que eu me mudei para Bauru, né, que eu saí do Rio Grande do Sul e vim para cá, eu queria muito um bichinho de estimação. O marido nunca tinha tido um bichinho de estimação. E aí eu peguei um hamster, aí eu fui, né, com um bichinho menor, aí eu passei por um gato, e depois peguei um cachorro. Mas um de cada vez ou não? A casa já tava com galinha, periquito, papagaio, rato? Um de cada vez, fui deixando passar, fui desensibilizando o marido, né? Hoje ele não vive sem. Tá. E aí, dos 3 que tá atualmente hoje, a Bulma, ela é canina, né? Sim, é mais nova, é a filha mais nova. É a filha mais nova. E nós temos o Baltazar e o Boris, que são gatinhos. São gatinhos, o Balta é um gatinho ancião, já tem 14 anos. Nossa. Você pegou ele recente, novinho? Eu peguei ele bebê, foi um resgate na rua, ele tava dentro de um cano, tava chovendo muito e o cano tava enchendo d'água e ele tava gritando. E ele tava com os olhos completamente fechados de inflamação. E eu sabia que ele tava com fome. A única coisa que eu tinha de comida na hora era um bolo de chocolate. E aí eu sei que não pode, doutora. Eu sei que não pode, mas eu tirei ele do cano com um bolo de chocolate. Volta atrás. E o Boris? E o Boris surgiu no quintal da minha sogra.
e eu tentei colocar ele escondido pra dentro de casa, só que o meu sogro viu na hora, ficou muito bravo comigo, mas eu resgatei ele também. Ele surgiu, tinham cortado os bigodes dele, ele tava Nossa. com uma queimadura muito grande na pata, e aí foi outro resgate. Todos eles foram resgate, praticamente. Todos. E seu marido também acompanha essa trajetória e partilha da mesma opinião que a tua. Ah, sim. No início ele foi bem resistente, assim, ter bichinho de estimação, ele tinha muito medo, não sabia como cuidar, mas foi muito natural, assim, até as primeiras emergências. A primeira grande emergência, ele não achou que fosse emergência, né? E aí eu falei, não, a gente precisa levar ela, sim, a gente precisa ir para um hospital veterinário. E aí foi assim que a gente salvou ela a primeira vez. Tá? E assim, o histórico seu hoje com animais, né? Sempre foi de frequentar o veterinário, de seguir recomendações? Ou isso nessa trajetória teve uma mudança? Teve uma mudança até porque quando eu morava com a minha família lá no sul, a gente sempre meio que vamos nos virar sozinhos, né? Por questões financeiras também, não consegui manter um veterinário, aquela ideia de que veterinário é muito caro, que os exames são absurdamente caros. E não é bem assim, né? E também existem formas de você fazer o pagamento, de você conseguir lidar com isso, então tem muito a cultura familiar. Eu sempre fui muito a favor de levar veterinário, ir atrás, procurar ajuda. Até porque o que eu sei, assim, é aquele aprendizado que a gente tem no dia a dia, mas fazer a leitura do bichinho, ver se ele tá ok ou não, isso daí só depois que comecei a frequentar as clínicas veterinárias para salvar os meus bichinhos. Ô, doutora Carol, e isso é normal hoje, né? Essa percepção de que ela teve não só do sul, né? Mas hoje, se a gente falar aqui na nossa região, Bauru, as pessoas ainda têm essa restrição ainda, essa resistência de levar no veterinário. Como que você percebe hoje essa... mudou ou não mudou nos dias atuais? Não sei, pós-pandemia? Como que tá hoje? Ó, vendo na clínica, eu acho que... Perdão. Eu acho que mudou um pouco, assim, não tá 50% ainda cada, mas tem muita gente ainda que hoje espera para ver se o pet vai melhorar sozinho, ou às vezes acaba administrando algum medicamento em casa por conta, para ver como é que ele vai reagir, né? Mas também tem muita gente que busca informação, desde, eu quero adotar um pet, e como que eu faço para ter esses cuidados? O que que eu preciso ter em casa? O que que eu preciso fazer ali no ambiente? Então, tá um pouco dividido. E hoje uma consulta, principalmente quando é uma consulta inicial, vocês abordam... o que que se aborda hoje numa consulta? A pessoa, acabei de adotar um pet, né? O que que vocês falam em consultório hoje para a pessoa, até mesmo para o pessoal que está ouvindo a gente em casa, sensibilizar e entender da importância que tem ir ao veterinário? A gente, sempre que chega um animal novo, seja filhote, seja mais de idade, a gente faz uma avaliação geral, tenta orientar o tutor em relação à alimentação, em relação ao ambiente que ele precisa, o que ele precisa ter ali no ambiente, os cuidados em relação à vacinação, vermifugação, alguns sinais que ele precisa estar de olho ali no pet, né, para ver se vai ter algum problema ou não. Então, a gente hoje orienta absolutamente tudo que ele precisa para manter um pet bem em casa e tira as dúvidas do tutor, né? Geralmente, nas consultas acabam surgindo várias dúvidas, né? Então, a gente tenta esclarecer ao máximo tudo que o tutor tem de dúvida e orientar da melhor forma possível para tudo que ele precisa. E o tutor, ele tem muita dúvida? Tem, alguns têm bastante. Tem. E acontece ainda situações de que eles buscam ainda no Google ou não? Busca, e aí, às vezes, inclusive, chega e fala pra gente. Tipo, eu consultei o Dr. Google antes. Aí ele acaba falando. Ou o chat GPT, né? Hoje agora a inteligência artificial hoje também tem ajuda. bastante. Isso. Quando a gente fala assim, né? Quando o susto bate, o coração acelera. A rotina hoje do pet é algo que a gente consegue ser algo, se você prestar atenção, você consegue ter noção, né? Só que tem gente que não tem noção de quando que o pet adoece. E aconteceu algo semelhante com a Buma. Foi muito recente, tem poucas semanas. Não soube fazer uma leitura dela, apesar de eu trabalho em casa. Então, eu a vejo o tempo inteiro. Ela tá sempre comigo, ela é minha sombra, né? Então, ela começou a barriga a fazer alguns barulhos.
Eu sabia que ela tava fugindo da dieta, ela tava roubando a ração dos gatos. Dieta, ela tem? A ração dela, a ração de cachorro. Ela fugiu da dieta ração de cachorro pra ração de cachorro e de gato também. Dá uma Né? mistura Ela mais disse variada. porque quando nós pegamos ela, ela era muito filhotinha. Então ela foi criada com os gatos. Então ela consegue subir em lugares muito altos. E ela não é uma cachorra pequena, ela tem quase 20 quilos. Então, com facilidade, ela subiria nessa mesa e ela roubaria a ração lindamente. E até então eu pensei assim, de vez em quando não dá problema, né? Então a barriguinha roncava, ela roubava a ração, eu ficava brava com ela, mas deixava acontecer, né? Eu notei que as fezes estavam com um cheiro mais forte, mas eu imaginei que fosse da ração, porque a ração, diga, doutora, se eu estiver errada, você me corrige. A ração de gato tem mais proteína, né? Uhum. E mais um monte de coisa que o cachorro não pode comer. Mas ela estava comendo. Então eu imaginei que as fezes eram por causa disso. E também, assim, ela sempre foi uma cachorra muito educada. Então, assim, flatulência não acontecia. E começou a acontecer. E, assim, o cheiro não era normal, o cheiro era de morte. Quando ela aparecia, assim, às vezes eu sabia que ela estava por perto pelo cheiro. E quanto tempo isso, desses sinais? Foram dias, semanas ou não? Isso Foi foram isso rápido? algumas semanas. Foram algumas semanas acontecendo. E eu fui deixando passando, achei que era normal, até porque as fezes dela não estavam amolecidas, não tinha nada demais. Ela estava feliz, serelepe, correndo, aprontando todas como ela sempre aprontou, até o fatídico dia, né, que eu estava trabalhando, estava em reunião e precisei pegar alguma coisa no quintal de casa. E aí eu percebi que tinha uma mancha muito grande no chão, escura. E aí eu disse, isso não é normal. Aí eu cheguei perto, eram fezes com sangue. E era aquelas fezes escuras. E eu olhei o resto do quintal, estava coberto de sangue. E era muito sangue. Então a primeira coisa, pela quantidade eu vi, não é nenhum gato, porque senão o gato já tinha morrido. E eu vi os dois agora. E eles estavam bem. Eu disse, então foi a Buma, né? A Babi passou mal nessa história. E ela tava dormindo. Eu vi que ela tava mais quietinha aquele dia, mas achei que era porque tinha tido uma mudança de temperatura muito grande. A gente tinha passado de um calor extremo pro frio. E ela tava mais quietinha. E aí eu percebi, assim, aquele sangue, tinha sangue vivo. E tinha também bastante muco, que parecia um pedaço de carne. Parecia que um pedaço do intestino dela tinha caído ali. E aí me bateu o desespero, o coração acelerou, né? A primeira coisa que eu fiz foi ligar pro meu marido e disse assim, eu preciso de ajuda agora, porque preciso levar o veterinário, né? Levar pras meninas, pra Fer, ou levar num hospital veterinário se eu não conseguir consulta agora, porque é sério, eu tô vendo sangue e ela tá muito quieta. E a tomada de decisão foi imediata. Vou procurar. Não, foi imediato, porque não tem o que eu fazer, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia. A primeira coisa que vem na cabeça, e aí é de uma pessoa leiga, né? Porque a Buma já tem 4 anos, a primeira coisa que eu pensei foi em parvovirose, que eu sei que acho que é parvo, né? Me corrija. As fezes com sangue, que tem um cheiro horrível. E eu entrei em desespero porque é muito difícil salvar. Pelo menos há 20 anos atrás era muito difícil salvar um cachorrinho da parvo. E eu tava chorando demais. E aí eu liguei, a Marisa me atendeu. E aí eu assim, Marisa, pelo amor de Deus, aconteceu isso, encontrei sangue. Me ajuda, posso levar aí agora? Ela me manda as fotos que eu vou tentar te encaixar. Eu mandei as fotos, o atendimento foi na hora, ela falou assim, olha, agora eu não consigo, eu tenho um horário para mais tarde. E aí eu falei assim, Marisa, desculpa, ela não tá bem, ela tá muito triste. Eu vou correr com ela no hospital, que ela já fez uma cirurgia. Depois eu vou aí. E foi o que eu fiz, assim, levei ela pro hospital para fazer os primeiros atendimentos, Sim, né? doutora, e assim, ela teve a percepção, né, dos primeiros sinais de mudança de comportamento, né, e já procurou. Você falou que demorou um certo tempo também para poder, porque foi na hora que você viu o sangue que correu, né? Foi. Os outros sinais eu ignorei. Você ignorou. E o que acontece hoje com os tutores? Eles conseguem, na maioria dos casos, ter uma percepção imediata de que o animal tá doente, de que precisa cuidado emergencial e correr?
acho que, assim, em alguns demora bastante, porque tem alguns sinais que são muito leves. Né? Ela já ficou mais quietinha. Tem a questão da mudança de temperatura, que às vezes acaba afetando também. Muito mais gato do que cachorro, mas acaba afetando. Então, às vezes a pessoa vê, tá meio quietinho ali, tá, vou esperar pra ver, pode ser alguma outra situação. Então, acaba pensando um pouco antes de levar. Tipo, eu acho que pode ser que melhore, depois, se vir a piorar, a gente acaba levando. Então, ainda acaba tendo bastante isso. Ignorando alguns sinais pequenininhos, né? Que são mais Entendi. leves. E quais são esses sinais hoje, assim, que a maioria... Ó, você viu que o seu pet tá passando por isso? Corre que é melhor ser investigado por um especialista, por um veterinário. Eu acho que nenhum sinal dá pra gente ignorar. Né? Desde de uma apatia ali, tá mais prostrado, até um único episódio de vômito, porque pode ser desde alguma coisa que ele comeu ou pode ser uma coisa mais séria. Hoje, a maioria das doenças tem como sinal vômito e diarreia. Né? Então, assim, é gigantesco o quadro de suspeitas. Então, por mais que seu pet tenha um único episódio de vômito, não deve ser ignorado. Você tem que procurar, mesmo que não seja de imediato, mas agenda um horário para estar avaliando na clínica, realizando exames, para a gente não deixar isso piorar e vir a desenvolver uma coisa mais séria. E quais são os casos mais frequentes hoje que tem de emergência? De emergência hoje, assim, na clínica, acho que a gente vê muito problema respiratório. Às vezes o animal dá umas tosses mais esporádicas, assim, e a pessoa acha que tá tudo bem, e aí chega já num quadro respiratório mais grave. Episódio de vômito, começa a ter muita frequência de vômito, a pessoa vai esperando, aí chega num quadro que o animal já tá começando a desidratar, então já precisa de um cuidado mais sério. Então, acho que hoje, assim, é mais essa questão, né? Quadros respiratórios, questão de vômitos, diarreia, desidratação, que a gente pega mais. A gente tem o Chico, né? Até ele tá aqui hoje, eu trouxe ele pra fazer parte do podcast. O Chicão. É o Chicão. E a gente fica desesperado, né? Qualquer coisa que acontece de mudança de comportamento, se você vê ele, você tá mais prostadinho, né? E aí a mãe dele é veterinária, já começa a palpar ele pra tudo quanto é lado. E também fala pra fazer exames, né? Então, não é somente você tem que verificar que o teu animalzinho, ele tá com uma mudança de comportamento, de estado, tudo, mas vocês precisam também de exames para poder ter apoio ao diagnóstico, né? Os exames complementares, que muita gente às vezes acaba achando que não tem muita necessidade, mas ajuda bastante a gente a ter uma linha de raciocínio ali do que pode estar acontecendo com o pet. Entendi. E num caso de emergência, os exames também eles são cruciais para essenciais para a gente poder dar andamento. E aí passou pela veterinária, depois eu fiquei sabendo que você passou em consulta também, né? Sim. E foi dessa vez que você deixou um carro popular? Não, eu deixei. Não, dessa vez foi tranquilo, apesar da veterinária falar assim, Cândida, não é parvo. E aí eu falei, mas eu quero fazer o teste. Ela falou assim, mas não, eu disse assim, por favor, eu só quero voltar para casa sabendo que não é isso. Né? É um teste caro, mas deu tudo certo, ela tá bem hoje, não é parvo. Ela foi simplesmente por comer coisas que ela não deveria. E o carro popular eu deixei em outras 2 cirurgias, que ela também comeu o que ela não deveria. A primeira vez, ela comeu uma lapiseira de desenho minha profissional, que era uma lapiseira de ponta 03, que para quem conhece é uma agulha praticamente. E ela comeu só a ponteira. E aí essa ponteira, ela atravessou no intestino. Logo nas primeiras 2 horas que eu percebi que a minha lapiseira estava sem a ponta, eu já corri com ela. Essa foi a primeira emergência que minha mãe falou, não, vai dar tudo certo. Eu falei, não vai. Porque a ponta é como uma agulha, isso vai perfurar o intestino dela, e se perfurar, eu não sei o que vai acontecer, eu sei que não é bom. E aí, isso foi há 4 anos atrás, no Dia dos Namorados, não vou esquecer, feriado. Feriado não, era final de semana, à noite, pós 10 horas da noite. E aí eu corri com ela para emergência, faz os exames de imagem, e tava lá a ponteira atravessada numa alça do intestino. E aí eu só sei que ela tomou uma medicação para tentar acelerar o processo de expulsão e ela simplesmente ficou parado ali e já estava num processo inflamatório. E aí precisou ir para cirurgia de emergência, ela ficou internada, aí abriu ela, era bebezinha ainda, não tinha 1 ano.
E aí removeu a ponta da lapiseira. Beleza. Corta aí, passa uns 3, 4 meses, ela já tá bem, maravilhosa. O prestador de serviço foi em casa, deixou uma porta de banheiro aberta. E como eu disse, ela foi criada com gato, né? Então ela subia em tudo. Ela subiu no vaso sanitário, do vaso sanitário pra pia. E na pia ela pegou uma presilha minha de cabelo, uma piranha. E a piranha, ela tem uma mola, que tem 2 pontas. E ela comeu o quê? A mola. Aí, quando eu notei isso na mesma hora, e eu já levei pra emergência, e aí os veterinários lá do hospital falaram assim, não, tem um endoscopista que vai chegar e vai tirar. O endoscopista tava do outro lado do estado. Nossa, não conseguiu tirar. A mola passou pro intestino, fez a digestão, passou pro intestino. E mesmo assim, ainda o endoscopista apareceu e tirou vários pedaços da presilha do estômago. Um pedaço de uma massa plástica que o prestador de serviço tinha deixado no chão também, que ela comeu, porque tava lá no chão dando sopa, ela comeu, né? E aí vai de novo, um tratamento longo, faz cirurgia e tudo mais. E aí foi o carro popular. Ô, doutora, e quais são os maiores desafios para o veterinário nessas situações de emergência? Eu acho que é manter o tutor calmo. Primeira coisa. Porque eu chorava, e aí eu lembro que a veterinária fazia assim, não chora, ela vai ficar bem, ela tá bem. E eu disse assim, mas ela tá aberta, abriram ela. Assim, ela tá comendo a mangueira do soro, ela tá bem. Mas é porque a gente realmente tem que tentar passar uma confiança pro tutor, porque ele tá ali desesperado, é o filho dele que tá ali, né, o pet ali. É. Então, a gente tem que tentar passar o máximo de confiança, fazer a pessoa, né, ficar o mais calma possível, porque ali dentro a gente tem um treinamento, então a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance e até mais, né? Então, acho que o maior desafio é manter o tutor tranquilo. E é fácil, Cândida? Ficar tranquila? Você teve 3 episódios, assim, de emergência e você foi aprendendo um com o outro ou chega na hora que você vê que... Dá desespero. Então, assim, por exemplo, a Buma, ela tem muita alergia. Então, ela já teve 3 ou 4 grandes episódios de alergia, né? De fechar a glote e tudo mais. Ela desmaiar no meu colo na corrida pro veterinário. Eu acho que na minha cabeça sempre eu preciso chegar o mais rápido possível no lugar que vai me ajudar, né? Então, assim, as crises alérgicas, que até hoje a gente não descobriu o que é, se ela comeu alguma planta ou se foi algum bichinho que picou ela, a gente não sabe. Mas são muito violentas. Então, eu sei que assim como em pessoas, o mais rápido possível que você chegar num centro de ajuda, num hospital veterinário, numa clínica veterinária, é crucial, porque ele vai ter a medicação para dar a injeção. E é tão rápido a forma como eles se recuperam que dá um alívio. Mas, assim, dessa última vez do sangue para todo lado, eu Ficou desesperada, né? eu chorava, e eu na linha com a Marisa, e eu não conseguia ligar pra clínica, não conseguia falar com a Marisa, não conseguia falar com a Lê, e meu marido, assim, pegou meu celular, olhou, só apertar aqui, ó. E aí ele assim, ó, fala com elas, não manda mensagem, só liga. E na hora dá o desespero mesmo. Né? Você falou um pouquinho sobre alergia. A gente fez o teste no Chico, né? O Chico ele é muito alérgico. E a doutora fez o teste alérgico nele. E a gente não imaginava. O ácaro, deu ácaro também, né? O ácaro a gente já imaginou que ele poderia ter. Mas deu alergia Da cenoura, frango. de cenoura Frango de jeito e nenhum. frango. Não pode passar perto disso. Chicão não vai poder comer frango, não. Comer galinha, correr atrás das galinhas, não vai poder não, viu, Chicão? Ô, Chicão, tá sofrendo, hein? Tá sofrendo. Muito obrigado, Cândida. Espetacular tudo que você nos contou. Doutora Carol pela participação. E como de costume, a gente tem um brinde, um mimo aí para quem participa do nosso podcast. A Lê vai trazer aqui. Tá aqui um mimo. Oh, gente, obrigada. Olha o papel de gatinho. Criança. É o Boris aqui. Ai, gente, muito obrigada. Eu fico muito feliz. Obrigado por todas as vezes que me atenderam, pela Marisa e a Lê, que me mantiveram muito calma.
né? Pela Fer, que foi, me explicou tudo com muita calma, foi muito didática. Ela mostrou, ela disse, não pode deixar ele comer a ração, né? Toma cuidado, esses são os sinais, né? A prevenção também, as alergias. Então, por exemplo, um dia a gente vai viajar e ela estiver longe de um veterinário, a gente ter essas medicações em casa e saber ministrar para dar tempo de chegar até um veterinário para salvar. Então, são os meus anjos da guarda, assim. Perfeito. Me ajudaram demais. Muito obrigado mesmo. Doutora Carol, quiser fazer suas considerações finais, tem questão de orientação. Presta atenção nos seus pets. Não deixar comer as coisas. Eu sei que é difícil, que eles são terríveis. São. Mas é isso. Agradeço pelo convite de novo. Oxe, estaremos presentes aí em outros episódios, né? Finalizando o nosso episódio, como encerramento, né? Quando a gente ama a prevenção, ela vira cuidado diário. E é isso hoje que nós aprendemos no nosso episódio. Qualquer sinal que você tem hoje, que você percebe que o animalzinho não tá bem, corre pro veterinário, ele vai saber te acalmar primeiro e orientar também no que fazer. E se for para correr em caso de emergência, também está a clínica ou o hospital também estará à disposição. Muito obrigado a você que está participando. Semana que vem tem o episódio de número 3, né? Para quem não assistiu ainda, tá no 2, tem o episódio de número 1, né? Só aproveitando falar que, para quem chegou no final, nós realizamos nesse sábado, no sábado que passou, o Dia das Mães, um café da manhã maravilhoso. E em breve terá mais. E não sou cliente, quero ser convidado? Deixa o seu nome também nesse podcast que a Letícia vai entrar em contato, tá? Estaremos nas plataformas, estamos, né, na verdade, no YouTube e no Spotify. Se você estiver no carro, estiver indo para o trabalho, coloque aí no seu Spotify, mande para um amigo também. Ou se você quer assistir, quer saber um pouquinho, conhecer a carinha nossa, também pode assistir através do YouTube. Muito obrigado e até o episódio 3. Até já!